Davi, depois que ele foi ungido rei e começou a frequentar o palácio, ele não tinha ainda assumido, né, de fato como rei, mas ele tinha já a bênção de Deus, vamos dizer assim, e ele começou a frequentar o palácio. Teve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram os grandes inimigos de Israel. E, e aí surgiu uma guerra. E nesta guerra, Saul, que era o rei, ele montou o exército e foi para a batalha. E Davi, como era muito jovem ainda, tinha ficado em casa, mas Davi tinha 7 irmãos, mas teve 3 irmãos de Davi, os 3 mais velhos, foram para servir na guerra. E eles estavam lá, e naquela época, quem já viu filme de época, já viu como é que é. Os exércitos, eles ficavam colocados, né, tinha o campo de batalha, e nesse campo de batalha ficava um de um lado mais alto da colina e o outro do outro lado, e normalmente a batalha corporal, ela se dava no vale. Então ficavam os exércitos montados, um de cada lado, todos eles organizados, né, em posição de ataque, e estrategicamente aquele que achava que devia partir primeiro, ele avançava e ia avançando até que eles chegassem e começasse ali a luta corporal. E já fazia muito tempo que eles estavam preparados para a batalha, mas ninguém tomava iniciativa. E tinha um filisteu que chamava Golias, que a história dele ficou famosa porque ele era um gigante. A Bíblia fala que ele tinha 2,90 metros de altura. Ele era muito grande e ele era muito forte, né? Só a couraça, só o que ele usava aqui de proteção no peito pesava 60 quilos. E esse filisteu, ele foi até o meio do campo da batalha e começou a desafiar o exército de Israel. E ele queria o quê? Que viesse um homem de Israel para lutar com ele. E o acordo é aquele que vencesse a luta, o que fosse derrotado, o exército se entregaria ao outro, né? Então, o povo de Israel ficou com muito medo, eles temeram demais, porque Golias era muito grande. E eles não se viam lutando com um homem daquele tamanho, forte, né? E aí foram vários dias assim. Golias, ele saía do meio do exército lá dos filisteus e vinha e provocava os israelitas. E enquanto isso estava acontecendo, Davi estava pastoreando as ovelhas do pai. O pai dele chamou ele e falou: filho, eu vou fazer o seguinte, você vai levar um queijo, vai levar alguns mantimentos, não, uns mimos para o capitão do exército, para o comandante do exército de Israel, mas você vai chegar para ele e vai pedir para ele deixar você ver os teus irmãos. E você veja como eles estão, se eles estão bem, e depois você me traz notícia deles. E Davi então encheu ali uma carrocinha de comida. Isso é coisa de mineiro, né? Mineiro tem muito isso. Eles, quando vai na casa de alguém, vai lá, colhe abóbora, colhe o que tem no quintal lá e leva para a pessoa. E aí o Jessé, que era o pai de Davi, fez isso. Falou: ó, enche a carrocinha e leva, né? E dá lá para o comandante, faz um agrado lá, mas a intenção era essa, era saber a notícia dos filhos. E Davi foi. E quando Davi chegou lá, que ele estava entregando e conversando, ele viu Golias chegar e desafiar. E Davi, ele achou muito estranho aquilo ali, e todo mundo parado, e o pessoal falando: olha, porque o rei Saul tinha falado: se alguém de vocês quiser enfrentar o gigante, né, eu vou isentar a casa dos seus pais de impostos, eu vou dar minha filha para casar, e não vai ter problema financeiro mais. E aí, a hora que Davi chegou, eles estavam comentando isso. E Davi então falou: mas o que o rei vai dar para aquele que enfrentar esse gigante? Aí ele falou: quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Vocês não podem admitir. Ele falou: eu vou lá lutar com ele. E interessante é isso, é que Davi não olhou nem para o tamanho do homem que estava lá. O que ele viu, na verdade, é que ele fazia parte do exército de Deus. E então ele falou: eu vou lutar com ele. E o pessoal que estava ali achou um absurdo e tentou demover ele da ideia. Os irmãos dele acusavam: você está querendo aparecer, volta lá para cuidar das tuas ovelhas. E ele insistiu, aí chegaram para o rei, para o Saul, e falou: majestade, aquele menino ali quer desafiar o gigante. E Saul chamou Davi, tentou demover Davi da ideia também.
E Davi falou, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu sou um pastor de ovelhas, mas as minhas ovelhas às vezes são atacadas por urso. E eu pego o urso na unha e luto e defendo as minhas ovelhas. E às vezes elas são atacadas por leões. E do mesmo modo eu defendo, sem arma nenhuma. E eu luto com urso e luto com leões. E Saul falou, olha, diante disso eu vou deixar você lutar. E Davi então foi autorizado, aí Saul pegou a sua própria armadura e colocou em Davi. E colocou na mão de Davi a própria espada do rei também. E Davi começou e não conseguiu andar com aquela armadura, era muito pesada. E ele voltou e falou, olha, eu não consigo andar. É melhor vocês tirarem isso de mim e eu lutar com as armas que eu sei usar no dia a dia. E tirou aquela armadura, ele pegou então um bornal, né, que é um alforje de pastor, e colocou nele 5 pedras lisas, pedras de rio. E pegou uma funda, que era um atirador, né, que era um pedaço de couro com 2 tiras, que ele girava e atirava as pedras. E pegou aquilo lá e foi desafiar o gigante. Quando o gigante viu Davi, ele achou que o pessoal estava brincando com ele. Falou, mas quem que é você para me enfrentar? Eu vou arrancar a tua cabeça e vou jogar para os pássaros. E Davi falou para ele, falou, você vem a mim com escudo, com arma, com armaduras, mas eu vou a você com a força do Deus vivo, com a força do Deus de Israel. Então, em nenhum momento Davi olhou para o tamanho daquele gigante, em nenhum momento Davi ficou com medo daquele gigante. E quando Davi estava chegando perto, Davi pegou uma pedra, pôs lá no atirador, girou e tacou e acertou a testa de Golias. E a Bíblia fala que Golias caiu morto, ele caiu para frente. E caiu morto já. E Davi então, né, foi ovacionado, o povo de Israel ganhou a luta e Davi, assim, né, todo mundo começou a idolatrar Davi, foi uma coisa, né, porque ele tinha derrubado um gigante. E aí, essa história tem uma mensagem muito bonita, porque eu costumo dizer isso, às vezes a gente sai derrotado porque a gente olha para o tamanho do nosso problema e já tem medo de enfrentar. Então, sem enfrentar, a gente já sai derrotado do problema. E muitas vezes, se a gente confiar em Deus, por isso eu falo da obediência, a gente confiar em Deus, o problema, por maior que seja, ele é menor que o nosso Deus. Então nós não podemos olhar para o tamanho do problema, nós temos que olhar para aquilo que nós temos em mãos. Né? E a outra coisa que eu deixo de mensagem nesta história é que vocês percebam que Davi, ele se recusou a usar armadura. Por quê? Porque ele nunca tinha usado, ele não conseguia. E nós temos que usar a arma que nós temos. Nós temos que enfrentar o problema com aquilo que nós temos. Não adianta a gente querer esforçar para algo que nós não conhecemos. E aí realmente nós não vamos enfrentar o problema da forma que precisa ser enfrentado. Né? Nós precisamos saber aquilo que nós temos em mãos e aquilo que nós sabemos usar. E o problema, eu repito, por maior que seja, ele é menor que o Deus que nós servimos.